Bom dia a todos. A gente vai começar a sessão para cumprir o horário, né? A sessão da GEP e a sessão da Faculdade de Medicina da UFBA. E hoje a gente tem 3 palestrantes, né, ilustres aí para contribuir para o nosso conhecimento, para nosso entendimento sobre o tema que vai ser falado de diferentes olhares. A gente tem o Dr. Emerentino Araújo, que é graduado em Medicina pela Escola Baiana de Medicina, especialista em cirurgia geral e anatomia patológica. É mestre em Medicina Interna pela UFBA e especialista em Bioética pela Universidade do Porto, em Portugal. Professor assistente da Escola Baiana de Medicina também. Temos Daniela Rocha, que é graduada em Medicina, doutora Daniela, pela Escola Baiana. Ela é cirurgiã geral, né? Especialista em coloproctologia pela Sociedade de Coloprocto e é cirurgiã geral aqui do UFBA e vai também contribuir com essa sessão. E Suilane Tavares Ribeiro, que é enfermeira e é graduada pela Faculdade de São Salvador e é enfermeira aqui do UFBA e vai também contribuir com a sua palestra. Então, vamos ter aí mais ou menos 45 minutos, no máximo 50 minutos, para depois a gente ter um tempinho para a discussão. Muito obrigada aí. É um prazer estar aqui com vocês, representando o CREMEB, para falar sobre esse tema tão importante que são os documentos médicos. Tá? Então, eu vou aproveitar um pouco a experiência de lá, enquanto vice-corregedor, onde chegam as demandas relacionadas a documentos médicos, e vou aproveitar essa experiência e compartilhar algumas coisas com vocês em um período, numa fala curta, para depois a gente interagir. Estou muito interessado nos questionamentos de vocês sobre isso, né? Os documentos médicos, quando a gente imagina, é prontuário médico, é atestado médico, é declaração de óbito, que é uma das campeãs de problema lá no CREMEB, declaração de óbito. A gente pode falar rapidamente sobre isso. E aí tem os relatórios, né, que é outro problema que costuma acontecer. Tem algumas coisas muito óbvias, que todos já sabemos, eu só vou para a questão introdutória, dizer que são documentos de máxima importância, porque eles registram os nossos atos, tudo que a gente propõe para o paciente, desde o registro do que ele falou, anamnese, exame físico, exames complementares, suspeitas diagnósticas, diagnóstico diferencial. Aí você fala assim, por que você está falando tudo isso? Isso é tão óbvio, né? É o que tem faltado quando a gente pede o prontuário, em geral. Você vê prontuários, talvez seja o problema número 1 de prontuário. Prontuários incompletos, com muito poucos registros. A gente tem um problema sério de falta de diagnóstico diferencial. Então chega um paciente, dor em empacônio direito. E aí, pronto, dor em empacônio direito. E aí fica na UPA e dor em empacônio direito, não tem um diagnóstico diferencial, e alguém faz um diagnóstico, um só, colelitíase. E aí pronto, todo mundo corre atrás daquele diagnóstico, faz um ultrassom e deu negativo, pronto, encerrou o problema. O ultrassom veio normal, o paciente é liberado, mas ele tinha uma úlcera perfurada. E nem sequer se cogitou o diagnóstico diferencial. Então, o prontuário registra o nosso raciocínio clínico, o que a gente solicitou, e a gente esse acaba sendo um problema muito sério quando os médicos são denunciados. No caso do CREMEB. Quando o médico é denunciado por uma coisa que aconteceu e que não deveria ter acontecido, a gente pega o prontuário e aí ele está em maus lençóis. Porque, de fato, os registros são incompletos, muitas vezes ilegíveis. Então, esse é um problema bastante básico. E a primeira coisa que eu poderia ressaltar, né, que prontuário ele tem que ser o mais completo possível. A gente entende que nós não temos tanto tempo assim, que nossos pacientes são muitos e, às vezes, muito complexos, mas a gente não pode abrir mão de coisas essenciais. E essa essência ela vai desde a anamnese até o final. O médico tem, entre aspas, fé pública, entre aspas, porque não é a lei que diz isso, mas na prática, os juízes, os promotores, o próprio conselho, a gente reconhece aquilo ali como verdade até que se prove que não é verdade. Então, é um documento muito respeitado. Ele precisa ter valor legal, e aí eu já vou
comentar num problema muito sério da atualidade, tanto na Justiça quanto no CREMEB, que é exatamente aquela questão da migração dos prontuários para a forma eletrônica. Então, o prontuário só pode migrar para a forma eletrônica e sumir o físico se tiver determinados requisitos de sistema que a maioria dos hospitais não tem, e mesmo assim eles estão abandonando o físico. Então, muitos hospitais estão com prontuários sem valor legal. Isso, num determinado momento, vai ser uma bomba, digamos assim, que está para explodir aí. Prontuário sem valor legal. Prontuário, para ter valor legal, ou tem requisitos de segurança de sistema. Para o médico, o principal é que tenha certificação digital, não pode ser essa senha criada na TI. Né? Eu tenho a minha certificação digital na nuvem, que o próprio CFM dá. Então, o médico não tem mais desculpa de dizer que não tem certificação digital. E aí ele tem que entrar via certificação digital num sistema que tem requisitos de segurança, não só a certificação digital. Ele é um tanto quanto difícil de um hacker entrar e pegar os dados, não é? E aí, nesse sistema, com esses requisitos de segurança, que são bem claros, você pode abandonar o prontuário físico. Olha lá. Enquanto isso não acontece, a gente tem que fazer tudo, se tiver o eletrônico, tem que fazer tudo lá, mas tem que imprimir a evolução e assinar, carimbar, tem que imprimir a prescrição e tem que guardar aquilo ali. E quando o CREMEB pede, ou um juiz, ou um promotor pede cópia do prontuário, tem que ir essa cópia com valor legal, que está assinada. E o que é que está acontecendo muito? Os hospitais imprimem o que está no sistema e mandam sem assinatura, não é? E aí isso tem sido um problema. Com relação ao prontuário. Quando você compara o prontuário com outros documentos médicos, atestado, relatório, né? O que é que eu estou falando antes de vocês chegarem? Que eu estou usando a experiência do CREMEB. O que é que mais chega de problema, de reclamação e que precisa ser corrigido aqui na ponta, né? Então, rapidamente, por exemplo, relatório médico não pode ser negado nunca. Essa é uma queixa comum. O paciente quer um relatório, aí o médico fala, mas eu não sou seu médico. Não pode. Se ele está na consulta com o médico, está a consulta com você. Você não é exatamente o médico dela, mas você está fazendo a consulta por algum motivo. Ah, mas eu não sei tudo da história. Tem que botar o que sabe. Tem que pegar o prontuário, dar uma olhada no prontuário. E você pode botar no relatório que está fazendo em substituição ao médico assistente, porque não veio, porque estava doente. Isso até pode. Ou registrar isso no prontuário. Mas relatório não pode ser negado. Pode perguntar. Ótima pergunta. O paciente vem, não está com consulta marcada. Se a consulta não vai ser feita naquele momento, o relatório pode não ser dado. Mas a paciente tem direito ao relatório, você pode dar um prazo. Então você solicita esse relatório que a gente vai providenciar. Isso pode. Porque a gente não entende que tem um relatório urgente assim. O paciente chega, ele tem as urgências dele, né? Eu preciso entregar amanhã. Não, mas o que eu estou falando que é obrigatório é na minha relação médico-paciente. O paciente é meu, e a gente sempre aconselha isso, mesmo que a consulta não esteja marcada, mas se é um paciente meu, que eu conheço, e chegou, está aflito com um problema, a melhor coisa é fazer o relatório, porque acaba gerando uma reclamação, que foi negado um relatório. E os médicos às vezes chegam lá dizendo que negou o relatório porque qualquer coisa, não tinha dados suficientes, ou o paciente queria que ele colocasse uma coisa que ele não podia. Isso aí eu não preciso nem dizer. E não é o paciente que diz o texto do relatório, é o médico que diz. A primeira coisa que a gente pergunta é, a senhora quer relatório para quê? Ah, eu quero relatório para o INSS. Aí eu pego os dados e boto. O paciente está sob os meus cuidados desde a data tal, com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, vem estar creatina de tanto. Pronto, você não faz muita coisa. Então, essa é uma reclamação comum. Com relação aos atestados, eu estou fazendo uma volta, né? Com relação aos atestados, também é direito do paciente. Aí qual é a dúvida que sempre aparece? O paciente quer um atestado e você fica, será que ele está forçando a barra? Ou então, quantos dias a gente dá de atestado? Isso é um problema, porque eu trabalho no SICAM, por exemplo, e o paciente é submetido a uma videoesteroscopia cirúrgica, ou uma biópsia de próstata,
ou uma retirada do nódulo de mama. Isso acontece todos os dias da semana com médicos diferentes. Aí cada médico bota um tempo diferente no atestado, porque não existe uma regra. Então, quando chega isso para a gente avaliar, a gente vai sempre para o razoável, digamos assim. A gente nunca vai dizer qual é a regra, já que ela não existe. Pois é, essa pergunta é a que sempre surge mesmo, e não é fácil, né? Porque em ética a gente analisa o caso concreto. Eu não posso dar uma resposta que sirva para todos. Então, de uma forma geral, o paciente tem direito a atestado. Ele vem para uma consulta, e aí é uma consulta, mesmo que seja no corredor, se você parar para ouvi-lo e ele fala, eu estou passando mal, estou com muita dor de cabeça, olha aqui minha perna, tem um racha aqui, você acha que pode ser uma dengue, já é uma consulta. Para você dar o atestado, tem que registrar a consulta no prontuário. É outra coisa que o CREMEB sempre faz. Vem um questionamento se aquele atestado é gracioso ou se é falso. O CREMEB pede o prontuário, a ficha de atendimento. Pense numa coisa comum. Você deu um atestado no corredor e a gente pede, você deu um atestado com formulário daqui, a gente pede prontuário ao diretor daqui. Ele vai dizer, não tem registro desse atendimento. Aí você já está com um problema para resolver. Não é? A gente não tem caráter punitivo, o conselho, mas a gente vai te chamar, você vai entender que houve inconformidade, e às vezes até abre-se um processo mesmo, médico que dá atestado demais. Então, tem que registrar o que o paciente disse no atestado, e o problema agora você acha que ele não precisa de atestado, você acha que ele está... Pois é, o que eu perguntaria é, por que o senhor está precisando de um atestado? O senhor não está conseguindo ter, o senhor trabalha de quê? Aí ele vai fazendo a narrativa e eu vou registrando. O paciente refere que no trabalho o dedo está doendo, eu vou botando ali. Porque no final, se eu der o atestado, eu tenho como justificar depois que dei um atestado. Poder pode, porque isso também já aconteceu. O médico não conseguiu encontrar, através de uma anamnese do exame físico, nenhuma justificativa para ele liberar um paciente do trabalho. O médico registrou isso no prontuário e se recusou a dar um atestado, e o paciente reclamou. O médico pegou o prontuário, apresentou e acabou o problema. Não é? Agora, não é uma coisa fácil quando o paciente chega numa UPA e diz que está com uma dor de coluna, né? E você... E aí... O mesmo problema, é uma hérnia de disco, por exemplo, lombociatalgia. Eu vou dar quantos dias? Eu tive 4 meses de lombociatalgia. Não peguei um atestado. Fui trabalhar com dor, controlado aquela coisa, né? Mas é o perfil de cada um. Mas se eu quisesse atestado, se ia me dar quantos dias? Aí que tem essa questão. Mas, a princípio, é um juízo de valor do médico baseado em dados da ciência. É um juízo de que você... imagina na fisiopatologia daquela doença qual a repercussão nas atividades da vida cotidiana. A gente entende que esse juízo de valor ele pode variar bastante e a gente não pega muito nisso aí não. Tá? O CID, a princípio o paciente tem que autorizar, então sempre perguntam isso. Posso botar o CID? Não pode revelar, já que o atestado vai ser entregue para pessoas que não estão adstritas ao sigilo. Você não pode dizer qual é a doença, mas eu sempre pergunto ao paciente, esse atestado é para quê? É para eu entregar no trabalho. O seu trabalho exige o CID? Exige. Se o senhor não botar o CID, não serve. Então, você vai ter que me autorizar. Pronto, aí o paciente autoriza, você bota o CID e sai. Aí vocês estão me lembrando de uma coisa que eu já vou fazer o gancho, né? Em ética... Consentimento informado, por exemplo. Vamos tirar coisas tipo amputação, né? Mas o consentimento informado para as coisas do cotidiano, as coisas mais simples.
Em ética, o paciente tem que consentir todos os procedimentos, mas a ética não exige que ele assine, registre em cartório, tenha 2 testemunhas, não existe isso. Toda vez que a gente faz uma avaliação ética, se o paciente consentiu ou não a dar o CID, por exemplo, a colocar o CID, eu preciso saber se ele disse a você que você podia botar o CID. Se você registrou isso em prontuário, para mim já é suficiente. O paciente autoriza a colocar o CID, registro em prontuário. Tem procedimentos que eu faço que eu não dou aquele termo assinado, né? Que é outra coisa que eu já posso dizer logo, porque eu não tenho muito tempo. Isso é documento médico dos mais importantes. O consentimento informado não é aquele papel. Todo mundo fala, mas o consentimento está no prontuário. Não existe consentimento no prontuário. O consentimento é um processo que eu passo diante do meu paciente de interação, que eu avalio a capacidade dele para a tomada de decisão. Então, por exemplo, a princípio, todos aqui têm capacidade para tomada de decisão. Ela já está tácita, implícita. Eu já passo para o segundo passo. O segundo passo é se naquela decisão tem algum tipo de coação, se aquela decisão é voluntária. Então, o paciente pode estar com algum tipo de coação. Alguém está pressionando ele a pedir uma alta, por exemplo. E aí depois eu descubro que não é exatamente uma decisão voluntária. Tem uma pressão aqui que eu tenho que intervir aqui. Tem que ser voluntário e depois eu tenho que ter certeza que houve um processo de comunicação. Eu expliquei tudo para ele, os prós e contras do procedimento, as consequências dele recusar aquele procedimento, isso quando o paciente pede alta, que o médico fala assim, ele tem que assinar um termo de recusa que está pedindo alta. O paciente, por lei, não é obrigado a assinar nada. O paciente não é obrigado a assinar termo de que está saindo do hospital contra a recomendação médica. Isso é um abuso nosso. O senhor vai ter que assinar, senão o senhor não sai. Nenhuma lei obriga a fazer isso. Não é o que a lei obriga, é que a alta daquele paciente, eu tenha convicção de que ele sabe o que está fazendo. Porque ele é capaz, porque ele não está sob coação e porque ele foi muito bem explicado. Todas as vezes que eu fui chamado, a primeira coisa, tem um paciente aí, uma confusão. Aí eu puxo uma cadeira, sento com ele, passo meia hora, porque a minha obrigação ali é conversar com ele, deixar as coisas muito claras. E 90% das vezes, depois você termina, doutor, agora eu não quero mais a alta não. É que eu não estava tão, sabe? Então, esse é o problema. E aí, eu tenho que registrar isso no prontuário, que ele consentiu. Às vezes eu boto paciente, explicado o procedimento, paciente consentiu. Em ética já é suficiente. Se não for um procedimento mutilador, o paciente consentiu, e aí eu registro isso em prontuário. Então é a mesma lógica do atestado, né? Se você disser registrar que o paciente consentiu, está lá. Com relação ao consentimento, já acabei pincelando alguma coisa. Com relação à alta contra a recomendação médica, é fundamental o registro no prontuário disso tudo que eu falei. Paciente tem direito à recusa de tratamento, isto é, cada vez mais forte, e só tem uma coisa que está no Supremo e que eu acho que esse ano, no máximo ano que vem, está resolvido. Certo. 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 Sim, tem um parecer que eu vou passar para vocês, um parecer do CREMEB, que isso foi muito bem, isso foi uma plenária difícil para resolver isso, mas isso ficou bastante claro, esse parecer. Quando o paciente ele quer alta, porque a atenção do médico, da equipe de saúde inteira, o paciente tem que estar no centro e eu vou fazer tudo o que é possível dentro da minha profissão para que o resultado seja o melhor possível. Então, eu tenho um paciente que precisa de antibiótico, e esse antibiótico é parenteral, digamos, um Rocephin. E ele quer ir embora, e eu acho que ele pode morrer em casa, em sepse. Por que eu não vou passar o Rocephin para ele usar em casa? Se ele me disser que tem como tomar. Eu não tenho uma justificativa técnica nem ética para recusar isso. Essa é que é a questão.
O paciente vai embora, eu sei que ele vai embora. A lógica hoje é sempre redução de dano. Por que é que se dá seringa para usuário de droga usar droga no mundo inteiro? Porque eu tenho que reduzir dano. Essa é a lógica aqui, que é uma lógica vigente. Não é que ela não possa ser mudada e não é que ela não tenha contradições e pessoas que são contra, principalmente essa questão das drogas, por exemplo. Mas um paciente que pede alta e ele vai embora, e eu estou vendo que ele vai ter um problema, eu tenho que ter muita responsabilidade ética e compaixão e essa noção de que eu quero o melhor para ele. Eu disse, então vamos dar um jeito para o senhor tomar esse remédio em casa. Se ele tiver quem aplique, eu tenho que receitar, ele tem que comprar. Se ele não tiver onde comprar, eu tenho que usar uma opção. Eu vou passar para uma quinolona, porque pega a Escherichia coli, que é a causa da infecção dele. Quinolona oral. Não, doutor, esse aqui eu tomo oral. Aí vem alguém e fala, mas não tem a mesma eficácia do parenteral, mas é redução de dano. Não tem a mesma eficácia, mas eu já tratei pielonefrite, que começou com Rocephin, o paciente quis ir embora, terminou com a quinolona e saiu bem. Eu reduzi dano. Então, não adianta mais. Ele tem que ter, o relatório tem que ser bem feito, porque o relatório tem que permitir, às vezes o paciente quer ir embora porque vai para o interior, e muitas vezes é usuário de droga, e ele não aguenta mais ficar sem a droga. Aí tem um questionamento, a abstinência à droga é um problema que eu deveria estar tratando, e que teria evitado o pedido de alta, mas eu não estou tratando e ele pede a alta, aí a responsabilidade vai toda para ele. É um paciente indisciplinado, não é? O paciente está sob coação, que é uma coação interna, a abstinência. Então, esse paciente eu tinha que estar cuidando daquela abstinência para ele não pedir alta. Se ele pediu alta, esse é um problema sério lá no ICON, né, no Couto Maia. O paciente com tuberculose resistente, ele vai embora, porque ele é usuário de crack, ele não aguenta mais. Quando a gente foi lá para conversar sobre isso, sim, você não está tratando a abstinência? Não, porque aqui não é hospital para isso. Não existe isso aqui no hospital para isso, né? O paciente é um todo que tem vários problemas que a gente vai cuidar dele como um todo. Não é se ele é de uma especialidade, a outra tem que ajudar. Então é mais ou menos isso. Então o paciente que pede alta, relatório, receita. Se a receita é um medicamento que não é o de primeira linha, aí você é obrigada a passar o de segunda, você registra no prontuário o motivo de você estar usando o medicamento de segunda linha. Na hora que você explicar, e eu leio, eu disse, pô, que médica perfeita. Ela usou de segunda linha porque o de primeira era impossível ela usar. É isso que é o atuar, sabe? Ah, o paciente está pedindo alta. O plantonista é obrigado, eticamente, a ir ver o que é que está acontecendo. E esse é um problema muito sério. Um paciente que está pedindo alta sem poder ter alta. A princípio é isso que eu estou entendendo. Ele não podia ter alta. Então, se é um problema muito sério, você tem que ir lá ver o que é que está acontecendo. Então, eticamente, é a primeira coisa. Quando você descobrir o que está acontecendo, se você achar que aquela alta é muito perigosa, ele pode morrer ali na esquina ou em casa, tem que ligar para o médico assistente. Se for incomunicável, a gente liga para a coordenação e pede ajuda, o hospital deveria ter um comitê de bioética. Todo hospital deveria ter comitê de bioética, não sei se aqui já tem. Não é a comissão de ética, é o comitê de bioética. Às vezes a gente faz o contato, mas assim, o que é que acontece? É um problema muito sério, é como se fosse uma emergência. Você tem que ver o que está acontecendo e você tem que fazer o possível para que o melhor encaminhamento seja dado, como a gente faz em qualquer situação. Eu sou endócrino, meu paciente está com dor torácica, eu acho que ele está infartando. A gente não faz isso? Eu vou dar todos os encaminhamentos, mesmo não sendo... Vou ligar, vou pedir ajuda, vou regular, é a mesma coisa. Só que nesse caso, depois que eu descobri tudo o que está acontecendo e ele continua querendo alta, já conversei, já registrei tudo em prontuário, é bom ter testemunha,
E essa testemunha não é aquela coisa persecutória. Você vai conversar, você chega e diz, ó, vem ali ver um paciente comigo, porque o problema é sério. Aí ela vai com você e fica escutando a conversa. Depois as duas registram no prontuário. Não é? Ou então diz que foi testemunhado por doutora fulana. Sim. Ganhar tempo, tentar ver se ele fica. Pergunta se ele está com insônia. Se ele disser que está com insônia, eu registro no prontuário que está com insônia. Eu vejo se essa insônia não é... Eu estou falando óbvio para vocês, mas é bom falar isso, né? Se essa insônia não é, na realidade, uma hipóxia, né? E aí o paciente está desorientado, delirando, tudo isso é minha obrigação. Tem que dar alta. Não resolvendo, o paciente vai embora, eu vou reduzir dano, eu vou registrar tudo em prontuário, eu vou chamá-lo com muito carinho e falar assim, olha, seu fulano, eu vou te dar alta, mas eu não quero que o senhor tenha esse problema, eu vou te dar uma receita, vou registrar, né, vou te dar um relatório, porque se o senhor precisar ir lá no seu interior, no outro hospital, o senhor basta mostrar isso aqui, porque ele não vai saber dizer tudo, mostra esse relatório bem detalhado que eu fiz. Eu estou falando da forma ideal. E aí ele chega lá. E digo mais, para você ver como funciona a ética, né? Se o senhor precisar voltar, volte. O senhor vai ser muito bem atendido, porque o que é que fazem às vezes na UPA, né? Não volte para cá. Se esse paciente voltar, não é assim. Não precisa dizer que não pode ser assim, né? Senhor, olha, na hora que o senhor quiser voltar, se o senhor chegar em casa e resolver voltar, volte que eu vou te receber muito bem, vou botar o senhor para dentro, né? Relatório é um texto livre que você pode botar isso. Fui chamada como plantonista para atender paciente e tal. Segundo o prontuário, o paciente, você diz logo o que ele está dizendo. O paciente solicita alta porque... Aí você tem que saber o motivo. Nunca deixem de saber o motivo porque é que o paciente está pedindo alta. Porque 90% ou mais das vezes é um motivo, ele se aborreceu aqui. Né? Em UPA, o exame está demorando. O senhor precisa de uma tomografia. Sim, mas desde ontem ele precisa de uma tomografia e a tomografia não chegou ainda para ele. Aí ele quer ir embora. Às vezes até está se sentindo melhor e o médico em tese dizendo, mas eu não posso lhe liberar sem a tomografia. Mas a tomografia de ontem, nenhum de nós iria aguentar, né? E aí, que horas são? 15, né? Pronto. Então é mais ou menos isso. É fundamental. Sobre isso. Onde não tem nenhuma lei que obrigue isso. A sua obrigação é se certificar que o paciente está autorizando a você colocar o CID. Na minha prática, eu registro isso em prontuário. O paciente autorizou, porque eu não gosto de pedir nada ao paciente que a lei não obriga e eu me sinto prepotente. Não. Não, eu costumo fazer muita fala do lado de advogado. Aí o advogado já ia olhar para mim assim e dizer, olha, cuidado com isso. Né? Advogado é assim, mas advogado só pensa no litígio. E eu nunca tive litígio nenhum. Então, imagine se eu estragasse a minha relação, um litígio que eu nunca tive, desde que me formei em 91, pedindo paciente para assinar coisas para me cobrir. Não tem nada a ver isso. Então, eu prefiro apostar na relação, que é o que a ética diz, e registrar em prontuário. Agora, se for um caso muito problemático, que você acha até que vai ter o litígio por algum motivo, que eu nunca tive esse problema, é bom você pegar testemunha e pedir para assinar, né? É péssima. É.
Perfeito. Aí a forma que eu encontro de resolver esse problema é assim, tem muita coisa que você até resume e você sabe que não vai ter problema, mas um caso desse que você está falando, tenha paciência e faça um bom registro, porque esse é um caso potencial para ter um litígio. Então, essa... É. Para terminar, diga. Você pergunta, você não está coberta se você prescrever a pedido da família. A família não prescreve nada. Você que tem que ter o ímpeto da prescrição se você considerar tecnicamente adequado. Você comentou que o paciente está delirando, esse paciente não é capaz para tomar a decisão. Aí o médico pode, entre aspas... Não, em ética não é assim não, porque isso é uma coisa tipicamente brasileira, isso daria uma semana de discussão. No mundo inteiro, mundo desenvolvido, entre aspas, né? Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália e tal. Familiar, quem toma a decisão é o paciente, se o paciente é capaz. Aí a família fala assim, doutor, faça isso. O médico pode até ouvir, mas ele vai checar aqui com o paciente. Tem que estar de acordo com a vontade do paciente. Se o paciente não é capaz de tomar a decisão, a família pode ser, eu posso conversar com a família, mas na hora que a família sugerir algo, aí eu vou ver se isso é do melhor interesse do paciente, esse princípio do melhor interesse. Esse paciente delirando não pode ter alta, é uma opção a sedação, para que ele não, depois ele vai dizer, mas eu não estava em condição de tomar decisão, eu nem sabia o que estava fazendo, o senhor deveria ter feito isso, e a própria família acusa, né? Mas a prescrição, por exemplo, a família não pode pedir para fazer diálise se não tem indicação para diálise, mas o paciente pode recusar a diálise, como a gente já falou, mas não pode pedir a diálise. Eu não tenho nada, mas eu quero que você faça a diálise. Você vai registrar o que no prontuário? Que eu estou pedindo a diálise, você vai tentar entender por quê, mas você vai dizer lá que não vai fazer, não é assim que a gente faz? Certo? E tenho que terminar, né? Pronto. Tá tão bom, vamos agradecer. Tá Foi um ótimo. prazer estar aqui com vocês. Também. A gente marca outro dia e a gente Só fica um isso. tempo E o bate-papo maior. é muito bom. Tá certo? Beleza, joia. O papel de vocês nisso, porque vocês são os médicos daqui, vocês são nós, na verdade, entendeu? Então, eu peço, inclusive, que vocês funcionem como grandes divulgadores das informações que vocês estão recebendo aqui, tá? Vocês sabem o que é a divisão de gestão de cuidados? Não, né? É o de cá? É o de cá? Não. Só para vocês entenderem a caixinha, né, o que é que nós somos, tá? Hoje a EBSERH é vinculada ao MEC, por isso que tudo que a gente está fazendo aqui é importante para vocês, a gente está ensinando a vocês, certo? Ela tem um organograma, que é do nosso hospital, que mudou recentemente. A divisão de gestão de cuidado, ela faz parte da GAIS, certo? E hoje, na divisão de gestão de cuidados, que é representado por Dr. Rodrigo Pimentel, não sei se vocês já conheceram, tá? Ela é dividida na unidade multiprofissional, que tem os físios, que tem os fonos, os outros profissionais, e o setor de cuidados especializados, que está nessa caixinha verde aí, a responsável hoje é a Rejane, tá? E nós somos todos esse aí de baixo. A divisão de gestão de cuidados é a que lida com toda a parte médica das unidades, tá certo? Além da unidade multiprofissional. Então, na divisão de gestão de cuidados, a gente tem esse contato com o chefe de vocês, quando tem alguma demanda, é aí que a gente entra para corrigir e melhorar tudo para vocês, vice-versa. Eles trazem para a gente e a gente leva para vocês, certo? E a divisão de gestão de cuidados, ela vem criando uma tentativa de melhorar os fluxos dos hospitais e os procedimentos operacionais padrão.
Na vida de vocês, na vida privada, você vai perceber que isso, quando vocês estiverem trabalhando nos hospitais privados de vocês, por exemplo, eu tive toda a minha formação em hospital público. Então, quando eu saí no hospital privado, eu não tive nada do que vocês vão ter agora. Então, você aprende na lata, né? Aprende e acaba que, como os hospitais privados já têm prontuário eletrônico, de alguma forma aquilo ali está sistematizado na parte do sistema deles. Mas todos os hospitais têm um fluxo padrão, protocolos, padrões. E aqui eu quero mostrar para vocês que a gente já tem alguns que estão sendo divulgados e que vão ser cobrados de vocês. E de vocês que eu falo é comunidades, equipe, tá, gente? Então, onde vocês vão achar isso? Lá na intranet, onde tem utilitários, tem lá o POP, Procedimentos Operacionais Padrão, certo? Pode passar. Aqui não está indo, não. Aqui foi. Então, vocês vão descer um monte, porque vai ter aí de tudo, ó. E nós vamos estar lá ligados à Gerência de Atenção à Saúde, Divisão de Gestão de Cuidados. Ali a gente já tem alguns POPs que são divulgados, e tem um que eu vou mostrar para vocês que está em vias de divulgação, que é importante. O primeiro deles é o POP de internamento hospitalar, certo? A gente tem outros ali, solicitação de respostas de interconsultas, é literalmente dizendo, no AGHU você vai clicar em tal lugar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, eu estou apresentando aqui a vocês, mas eu peço a vocês que leiam. É leitura rápida, eles são pequenos. Eu só vou trazer aqui o que é da parte de vocês, mas ele é determinado lá, o que cada um tem que fazer, o papel de cada um, da UGRL, da enfermagem, da serviço social, quando assim houver, tá? Então, aqui a gente tem o quê? O POP de internamento hospitalar, que, na verdade, ele é um documento para criar um fluxo, né? E que todas as unidades possam fazer exatamente esse fluxo para evitar problemas, tá? Então, do ponto de vista do internamento, quando o paciente vem internado via central de regulação, qual é o papel da gente como médico assistente? É ver o relatório que vem da central e liberar ou não aquele... Isso geralmente quem faz é a chefia de vocês, que triam quem são os pacientes que vão vir para serem admitidos no hospital, certo? Com um prazo que a gente tem que devolver para a CESAB, entendeu? Porque a gente tem contas a prestar aí também, tá? Então, dirigir ao GRL, avaliar o paciente, ver se ele está conforme o relatório quando ele chega à unidade, tá? Porque, de repente, vem um relatório totalmente errado, o paciente precisa de UTI, a gente não tem leito de UTI. O paciente tem condições de voltar para a unidade de forma segura, ele volta. A gente pode fazer isso, tá? Caso não, se ele não tiver condições de transporte, se ele tiver condições de transporte, ele volta, senão a gente, infelizmente, vai ter que assumir. Preencher IH conforme as orientações da UGRL, e Suilane vai vir aqui para ensinar a vocês a importância de um preenchimento de IH correto, inclusive para, lá na frente, quando vocês estiverem em unidade particular, os honorários médicos estão vinculados a código de IH correto, entendeu? Então, é para vocês entenderem como isso é importante para a gente, tá? Realizar anamnese, admissão, prescrição, reconciliação medicamentosa, quando possível, né? Elaboração do plano terapêutico individualizado, que esse é um dos POPs, que ainda está em confecção, mas que em breve também acredito que até o final do ano isso esteja, porque plano terapêutico é extremamente importante e também é uma das exigências do nosso gestor maior, né? Quando ele vem do ambulatório Magalhães Neto, aquele paciente que vocês atendem com uma cetoacidose diabética que precisa ser regulado, que precisa ser internado imediatamente, vocês ligam para a UGRL, pedem a vaga, preenche a IH e o paciente tem que ser encaminhado de forma segura. Se o paciente estiver em intercorrência, vocês precisam ativar a equipe do plantão, certo? Que somos nós, para que esse transporte seja feito de forma segura, tá certo? Aí encaminha, se ele estiver necessitando de alguma interceder em algum momento, alguma medicação na hora, manda para a sala com vocês, para vocês passarem o caso e tudo, e o transporte de lá para cá ser feito de forma segura, tá? Quando vem de lá, vocês já devem trazer a admissão, prescrição, anamnese, tudo isso, porque vocês conhecem o paciente de vocês, tá? Deixar que o plantonista faça essa admissão vai perder coisa da história, tá? E quando houver essa necessidade, depois das 19 horas, se vocês forem embora, vão lá no plantonista, conversa, fala sobre o paciente, o que é, que aí eles fazem a admissão, tá bom? Quando o paciente é feito para, eu não sei se isso tem muito com vocês, isso é muitas vezes para cirurgia, né? Que a gente faz o pedido por lista de espera, né? A gente solicita a cirurgia e o paciente vai, diga.
preferência. De preferência. Assim, vocês vão, se vocês estão indicando o internamento, geralmente vão para a clínica médica, né? E aí vocês ficam apenas como consultores. Mas a primeira, porque vocês estão indicando por uma razão da especialidade de vocês. Eu, como proctologista, vou saber mais do que você? Entendeu? É isso, mas é o que eu estou dizendo a você. Então, assim, você vai saber me orientar melhor. Ainda que seja feito depois das 19, que a gente entra como plantonista, a gente orienta você, vocês passam, doutora, ó, paciente assim, precisa disso, disso e disso. A gente tem a nossa experiência, eu, por exemplo, tenho experiência, já tive experiência de UTI, mas tem coisas que eu não vejo há muito tempo, e conversar com vocês ajuda bastante, tá bom? Então, eu não sei se isso é para você, mas quando o paciente vai para a lista de espera, tem que preencher IH e encaminhar para o GRL. Isso aqui eu só estou tirando o que cabe a gente, tá? Mas tem lá dizendo o que cabe cada um, certo? Se vier com, por exemplo, eu não sei se é o caso para vocês, internamento para uso de medicamento judicializado, tá? Primeira coisa, a gente tem que saber se o medicamento tem no estoque, para não internar o paciente sem saber se o medicamento tem no estoque, tá? Segundo, preencher IH e seguir também a mesma via, como veja se o medicamento está no estoque, encaminha para o GRL e assim vai, tá? Aí tem pontos importantes aqui. Nos casos em que foram detectados a IHs com erro de preenchimento, tá? A UGRL irá comunicar imediatamente à equipe de vocês sobre a necessidade de correção desse código, e aí vocês têm um prazo, vocês, a equipe, tá, gente? De 48 horas para corrigir. Por quê? Isso implica em faturamento para o hospital, entendeu? Então é importante ver, vocês meninos vão dizer para vocês melhor, mas é importante ver isso, que a gente só melhora se a gente consegue faturar, tá? Nos casos de pacientes com programação cirúrgica, quem tiver nova IH, uma reabordagem, um paciente foi internado pela clínica médica e de repente vai passar por um procedimento cirúrgico, uma IH ali tem que ser preenchida de novo, entendeu? A gente estabeleceu, foi estabelecido que para entrar no centro cirúrgico ele teria que ter o preenchimento da nova IH. É porque vocês não tem ninguém da cirurgia aqui, né? Mas vamos lá. No caso em que os pacientes forem encaminhados para a compensação clínica do ambulatório, vocês devem comunicar ao médico da equipe escalado na enfermaria, para poder realizar admissão e prescrição, ou já encaminhar o paciente com os documentos preenchidos. Aí aquela resposta que você perguntou. Vai para a clínica médica. Se o residente está lá, vocês geralmente passam o caso, ou já mandam, tá? Nos casos... Diga. Código errado. Suilane vai falar sobre isso. Uhum. E assim, tem... Mas o CID tem que ser compatível com o código de internamento. Deixa que ela vai falar. Quando ela chegar ali, você vai entender. Isso aqui eu já falei, né? Então, aqui é extremamente importante, certo? O serviço de auditoria vai realizar a auditoria dos registros assistenciais, certo? Sinalizando através de e-mail quando precisa refazer IH ou renovar, porque às vezes o paciente está internado, aquele código é por tantos dias de internamento, mas ele fica mais dias, precisa se renovar IH, certo? Gente, tudo isso aqui é feito no hospital privado, tá? A diferença é que a Contas Médicas fica ligando para vocês o tempo inteiro. Né? E isso a gente não tem aqui no hospital público, mas a gente precisa estar atento a isso, certo? As equipes assistenciais deverão preencher esse novo laudo, conforme o SIGTAP, tabela, que é a aula que a Suilane vai dar para vocês, e devem ser encaminhadas pelo assistente administrativo em até 2 dias para faturamento das contas, tá? Indicadores que vão ser analisados e que depois vão funcionar como um parâmetro para a gente de melhora da qualidade hospitalar, tá bom? Aí aqui, eu não vou ler isso aqui para vocês, no próprio POP você tem isso aqui. Se eu não me engano, gente, esse POP são 3 páginas, é algo muito simples, muito fácil e muito objetivo. Ele só diz exatamente o papel de vocês, tá?
Esse POP é o de alta segura, tá? Isso aqui está em vias de publicação ainda, está passando só pela parte burocrática para ele entrar na intranet, ele ainda não está lá, mas é o próximo que vai vir, e ele é de extrema importância aqui, tá? Primeira coisa é que os pacientes, a gente tem que ter uma programação de alta, né? Então, ou seja, aquele paciente que vai ter que é possível que tenha alta amanhã, é permitido registrar já na GHU, a partir da prescrição médica no campo previsão de alta. Isso tudo é possível, tá? E aí depois deve-se realizar o levantamento de possíveis necessidades do paciente de todas as equipes daí, desde médica, assistente, nutrição, farmácia, porque com esse campo a gente consegue prever que o paciente vai ter alta, tá? A mesma coisa. Então, voltou? Desculpa. Peraí. Quando a alta é efetiva, ou seja, no dia da alta, tá? É necessário confirmar a alta no sistema, imprimir, assinar e carimbar a prévia ou o resumo da alta até meio-dia. A gente precisa dar altas de manhã para conseguir internar os pacientes à tarde, certo? Então o papel da gente é dar alta, comunicar ao enfermeiro sobre a efetivação, entregar os documentos, que inclui resumo de alta, receituário, programação de retorno ao ambulatório, se assim tiver, e atestado quando necessário, tá? Tanto ao paciente quanto ao familiar, orientar a continuidade do cuidado, inclusive a necessidade de comparecer ao guichê para pegar exame ou para marcar consulta de retorno quando tiver necessidade. Confirmar a equipe de enfermagem que você entregou os documentos e que está tudo certo da nossa parte como médico para aquilo e orientar sobre as medicações de uso quando necessário. A farmácia, inclusive, no POP está escrito que a farmácia pode interceder para explicar ao paciente sobre as medicações se houver alguma necessidade, tá? No pós-alta, que é quando eles saem, e é o último passo, que é a retirada da pulseira, certo? Orientar o paciente e acompanhante que eles devem comparecer aos guichês de marcação, que fica na UGRA, localizado na recepção da bioimagem para agendamento da consulta de retorno com vocês, certo? De posse de todo o documento necessário. Critérios para alta segura, que isso precisa ser bem claro. Reversão de fatores que motivaram a internação, a educação do paciente e familiar quanto às implicações de sua doença, a educação do paciente e familiar quanto à terapia da sua doença, as condições do paciente em dar continuidade ao tratamento e conhecer as limitações e restrições do pós-alta, envolver o serviço social quando existente e confirmar sintomas de piora para poder orientar eles a procurar o médico, tá? Os indicadores vão servir para mostrar a nossa qualidade em assistência de novo, certo? Aquilo que eu falei sobre a farmácia poder ser acionada para reforçar ou acrescentar ao paciente alguma informação relevante, de repente para vocês com insulina, por exemplo, como melhor forma de conservar a insulina, a farmácia consegue dar todo esse apoio de vocês, tá? É só pedir. Às vezes a gente não sabe nem que tem, né? Eu mesmo sabia. Descobri agora, tá vendo? Quando a gente estava confeccionando o POP. E as altas hospitalares devem ser efetivadas pela manhã, com liberação do leito, salvo alguma necessidade específica, que deve ser justificada através do relatório, ficando sob a responsabilidade da UGRL a cobrança dele. É importante para que a gente consiga realizar os internamentos que foram, as vagas serem disponibilizadas para a CESAB ou outros, e a gente conseguir internar os outros pacientes, tá? Então, de fato, tem que ser de manhã. Aí lá também tem que eu mostrar a vocês o POP de resposta de interconsulta, que exatamente mostra como deve ser feito o registro de interconsulta. Então é importante vocês lerem ele. E uma coisa extremamente importante, até como plantonista, a gente às vezes pegava muito erro de prescrição, tá? Unidade prescrita errada, às vezes um detalhe diferente. E no sistema existe um manual de diluição para tudo, certo? Diga, mãe. Tudo. Tudo, nada, infelizmente, ainda precisa de muito papel, mas tudo. Olha o Léo ali olhando, tudo. Certo? Isso aqui... A gente tem um sistema a GHUX que está em construção. Então, alguns módulos eles vão chegando gradativamente. Por exemplo, o relatório de alta no AGHU ele foi implementado do ano passado, meados do ano passado. E a partir do momento que a gente implementa um documento no sistema, precisa obrigatoriamente fazer isso no sistema. Então, a gente já tinha, por exemplo, 6 meses do relatório de alta no sistema e as pessoas continuavam ainda fazendo relatório de alta no Word. Muitas vezes sem a logo institucional, então faz um relatório totalmente em branco. Quem pegar isso para avaliar depois não vai saber nem de que hospital que é aquele registro.
Então, no AGHU, ele está parametrizado, tem o logo da instituição, tem alguns campos que são obrigatórios para ajudar vocês realmente a registrar melhor essa informação. Então, assim, quando começa, de fato, a utilizar um módulo no sistema, obrigatoriamente ele deve ser utilizado. Isso é preconizado para todos os hospitais da rede EBSER. E só para vocês entenderem, o módulo, essa rede tem vários defeitos, né? A gente sabe que tem várias questões que estão fora do nosso controle, é vindo da sede. Aí a gente solicita, às vezes, atualizações, mudanças, e eles vão melhorando, mas tem que ter um pouco de paciência também com isso. Aqui é só, literalmente, eu vou pincelar para vocês, porque, assim, no momento em que a prescrição passou a ser feita pelo sistema, isso facilitou muito, inclusive para vocês, porque já está lá a medicação. Mas a gente tem medicações que precisam de solução específica que o módulo de prescrição não permite. Por exemplo, solução de noradrenalina, solução concentrada, isso não permite. E a gente precisa prescrever com a solução, senão a enfermagem não vai fazer e nem a farmácia liberar. Tá? Então, isso é importante saber. E até para a vida, vocês vão ver, eu, pelo menos na época que eu fui residente, eu não tive essa facilidade de aprender manual de diluição. E eu nem sabia disso aqui. Recentemente eu descobri, e eu falei, vou colocar esses meninos, porque eu preciso auxiliar a farmácia para divulgar isso aqui. Tem todas as drogas que vocês precisam saber. Vocês tem dúvida de como diluir um eletrólito? Está ali. Então, usem isso aqui, tá? Para vocês aprenderem mesmo. Olha lá, tem tudo que é droga, antibiótico, às vezes vai fazer um antibiótico intramuscular, como é que eu aplico? Tem lá, está tudo escrito lá. E o que vocês tiverem de dúvida, vocês podem ligar para a farmácia, tá? Estou à disposição, se vocês precisarem de alguma dúvida, de alguma coisa, se precisarem, a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Obrigada, Daniela. Pode passar isso para ela. Vamos passar aqui para a Sulane. Obrigada. Olá, bom dia. Eu sou Suilane, sou enfermeira auditora. Estou no momento como chefe da unidade de contratualização, vinculada ao setor de regulação e contratualização. Então, nosso setor abrange auditoria, faturamento, regulação de leitos, regulação ambulatorial, arquivo, né, que é o titulado como SAMI, monitoramento e avaliação também de indicadores. Então, é um setor bem amplo, que vai desde o início do processo regulatório, da entrada do paciente, até o final do processo, que não é final, né? Que o processo é cíclico, que vai do faturamento e o monitoramento, a informação assistencial. Então, o que a gente vai conversar um pouco aqui? Qual é o impacto da documentação médica, da documentação clínica? Não é só faturamento, né? Você vê que o setor que Leandro chefia, o nome é Gestão do Processamento da Informação Assistencial. Hoje a gente não está usando nem mais a palavra faturamento, porque a gente tem que entender que toda informação que a gente presta na assistência tem que ser divulgada, tem que ser apresentada ao SUS, porque é através dela que a gente vai conseguir atuar na instituição em todos os campos. Desde um leito que você solicita para internar o paciente lá no ambulatório e não está conseguindo, até o financiamento da própria residência médica. Então, se a gente não registra, a gente não consegue faturar. Se a gente não registra adequadamente, não tem faturamento. E o faturamento não é só, viu, meninas? Não é só para repasse financeiro. Registro da informação é importante também para o financiamento até da própria residência, porque com isso que a gente vai ter os dados epidemiológicos, certo? Então, eu trouxe aqui, qual é o impacto da documentação médica, da documentação que vocês preenchem? Então, a gente tem, o que é que eu trouxe primeiro, né? Leonardo até perguntou, a gente vai falar mais detalhadamente. Gestão da oferta de leitos. Primeiro, estamos no hospital SUS, mas para poder internar qualquer paciente, a gente tem que pedir autorização. No convênio, a gente interna, a gente faz cirurgia sem o convênio autorizar? Faz? Podem responder. Você vai na emergência com a dor abdominal, fez um ultrassom, vai fazer uma cirurgia de vesícula. Você vai fazer sua cirurgia sem o convênio autorizar? Assim é o SUS. Para a gente internar todo e qualquer paciente, a gente tem que pedir autorização. Para instituições que têm um contrato com o gestor estadual, que é a Secretaria Estadual de Saúde, pede-se autorização para o paciente internar a cesárea.
Para instituições que têm contrato com a Secretaria Municipal de Saúde, pede-se autorização ao município. Como é que a gente vai pedir essa autorização? Através do laudo de AIH que vocês preenchem. E para preenchimento desse laudo de AIH tem uma série de regras que eu vou explicar. E esse laudo a gente insere no sistema para os médicos reguladores, autorizadores da secretaria validarem ou não só dados de cadastro, de código e de valor, porque de início eles não avaliam o valor, certo? Eles avaliam os dados clínicos, os motivos que vocês estão solicitando a internação, se aquele motivo, aquela justificativa que vocês escreveram no laudo do AIH, justifica a internação do paciente. Então, se eu escrever na AIH, principal motivo da internação, justificativa da internação, as acima citadas, isso é dado clínico? As acima citadas justificam a internação de um paciente? O médico regulador que está lá, vocês já ouviram falar que existe uma central estadual de regulação, não é isso? Para poder regular o paciente. Para o paciente internar em uma instituição, sair da UPA e vir para qualquer instituição, existe um médico regulador que vai analisar o que vocês registram e vai ver aquele dado clínico e vai dizer, não, o médico, o residente está pedindo essa internação porque o paciente está com isso, isso e isso, precisando de tal e tal exame, tal e tal cirurgia. O médico que está lá está vendo o paciente? Se eu escrever as acima citadas, ele vai entender porque eu estou solicitando a internação do paciente? Não. Isso. Exatamente. Por isso que eu trouxe ali impacto da documentação clínica, gestão da oferta de leitos. Porque isso impacta no giro do leito. Porque se eu não tenho a IH autorizada para gestão de leitos, a UGRL, que hoje mudou a sigla, né? Unidade de Gestão e Regulação de Leitos aqui, vai ter dificuldade em fazer a dinâmica da gestão daquele leito. Porque a solicitação da autorização da IH vai ficar presa lá no sistema. E se eu não tenho a IH e o paciente internar mesmo assim, não estiver autorizada, a gente não consegue faturar a conta e a gente não recebe pelo faturamento do paciente. Também. Ah, trouxe ali também. Mas pode perguntar. Peraí, não entendi. Você veio para... O paciente veio para... Não, a abertura de prontuário tem um fluxo, né? Que a gente só pode solicitar a abertura de prontuário para agente da especialidade. E a porta de entrada de paciente que não é da casa é através do processo regulatório, que é através da vaga do Sistema Vida. Isso. Porque, inclusive, a gente sofre questões judiciais, né? Volta e meia a gente recebe uma judicialização, que a primeira pergunta que o juiz faz ou o promotor é: qual é a ordem do paciente na fila de espera? Qual é a forma de acesso a essa especialidade? Tem outras questões que implicam, né? Isso acontece muito aqui. Às vezes, primeira consulta, essa forma de acesso. Mas, via de regra, é através da regulação, né? Publica vaga no Sistema Vida, o paciente marca imposto de saúde. Questão de interconsulta tem que se pedir no sistema de gestão de interconsulta ambulatorial, porque tem outras implicações, certo? Então, gestão da oferta de leito, regulação ambulatorial e hospitalar, né? Em relação ao ambulatório, o que é que a documentação clínica implica? Solicitação, por exemplo, de interconsulta. Quando você pede, hoje é feito no sistema de gestão de interconsulta ambulatorial, vocês conhecem, não é isso? Todo mundo conhece? Vocês conhecem? Vocês que estão
Conhece o sistema de gestão de interconsulta ambulatorial? Isso, pronto. Se não conhecem, é através desse sistema que se pede interconsulta ambulatorial. Então, para poder ter a validação da especialidade, se vai receber ou não, se é perfil da outra especialidade, tem que estar a qualidade do registro de escrita. Porque imagine você que é de uma especialidade, quando outro médico de outra especialidade pede interconsulta e está fora do perfil da especialidade, você não vai poder dar tratativa àquele paciente, não é complicado? Então, o sistema de gestão de consulta ambulatorial tem que estar adequadamente preenchido para poder auxiliar no processo da regulação ambulatorial. E outras questões também, né? A referência, a contra-referência de pacientes, então tudo isso implica, certo? Toda documentação médica ou da equipe multi deve ser registrada, porque é isso que vai compor o prontuário. Como já foi reforçado aqui, nosso prontuário é físico, certo? Então, a gente tem o sistema, ele é sistematizado, a gente pode registrar no sistema, mas tem que imprimir e tem que ter a assinatura, certo? E o carimbo, se for necessário, se não estiver lá, pronto. Então, o prontuário é físico. Tudo que é registrado no prontuário passa para o setor de auditoria e faturamento, que vai validar, vai codificar, e a gente vai lançar no sistema. E vai mandar essa informação para a Secretaria de Saúde, que manda para o Ministério da Saúde. Então, é através disso que a gente consegue informar o que é que a gente faz aqui na nossa assistência, certo? E são esses dados que geram dados epidemiológicos para a construção das políticas de saúde, para a gente dimensionar quais são as especialidades que a instituição precisa, dimensionar quais são as especialidades que têm residência médica, a quantidade de residentes. As políticas de saúde são construídas através disso, dos dados epidemiológicos. Então, a partir do momento que eu não registro adequadamente, a equipe de faturamento e auditoria terá dificuldade em codificar para lançar no sistema e eu deixo de fornecer esses dados epidemiológicos que vão auxiliar o Ministério da Saúde na construção das políticas de saúde, inclusive em políticas de saúde com dimensionamento de quadro de pessoal, seja ele enfermeiro, médico. Então, tudo isso é muito mais amplo, certo? Para o ensino e pesquisa, né? Somos uma instituição, um hospital de ensino. Então, vocês mesmos fazem pesquisas científicas que utilizam o prontuário como fonte de análise. Arquivo e questões jurídicas, né? Já falamos sobre o arquivo, sobre o prontuário, que ele é físico. Questões jurídicas. Não pense que questões jurídicas, questões judiciais é algo esporádico, é algo muito frequente. Leandro é o chefe do arquivo. A gente recebe diariamente solicitações de cópia de prontuários, certo? A gente estava com o representante do CREMEB. Então, isso é um fluxo corriqueiro na unidade que ele chefia. Então, a gente tem que disponibilizar cópia de prontuário para promotor, para juiz, e isso é muito frequente, né? E muitas vezes os prontuários estão incompletos, fazem os registros no AGHU, não imprimem, não colocam. Então, isso é uma questão até para o respaldo do próprio profissional. Ok? Contratos e habilitações, porque é através disso que a gente vai faturar, vai ter o repasse financeiro, e é o repasse financeiro que financia a nossa instituição. Seja através de garantia de incentivos que a gente recebe, até para a própria assistência, porque é através do repasse financeiro que a gente vai manter a assistência, né? Quimioterápicos, OPME para cirurgia, novas especialidades, ampliação da assistência, inauguração de novos leitos, certo? E faturamento e repasse financeiro que eu já abordei. Então, nós somos o Hospital do SUS, então temos que seguir a tabela SIGTAP, que é a tabela SUS. Todos conhecem a tabela SIGTAP? Então, para internar o paciente, tem que ter o código do procedimento que está na tabela SIGTAP, ok?
todo o procedimento, seja ele ambulatorial ou hospitalar, para poder a gente conseguir informar ao Ministério da Saúde, também tem que estar na tabela SIGTAP. Então, nós temos que seguir a regra da tabela SIGTAP. Então, na tabela, tem não só o código do procedimento, mas também todos os critérios e regras do SUS. Qual é a idade para aquele código? Qual é a média de permanência? Qual é o tipo de financiamento? Se é hospitalar, se é ambulatorial, se é hospital dia, se é para preencher a PAC, se é para preencher laudo de AIH principal. Então, tudo isso tem na tabela. Então, assim como no convênio na rede particular, né? Vocês ainda não atuam porque são residentes, mas vocês, com certeza, a maioria tem plano de saúde. Então, está ali no dia a dia da assistência, já precisou da assistência. Então, assim como no plano de saúde, a gente tem que seguir as regras de uma tabela, para garantir o repasse financeiro e para informar. Pense que não é só dinheiro, recurso. Eu tenho que dar essa informação. Então, eu tenho que codificar para informar, certo? E o laudo de AIH, que acredito que todos conhecem. Então, o laudo de AIH é o documento para a gente solicitar autorização para a internação hospitalar do paciente. É nele que eu passo as informações e solicito que seja autorizado a internação do paciente, certo? Os laudos de AIH que vocês preenchem, a gente tem que inserir enquanto regulação, né? Porque meu setor está vinculado, a regulação de leite está vinculada à regulação, no sistema para poder solicitar à Secretaria de Saúde a autorização do paciente. Esse sistema é chamado módulo autorizador de procedimento. Então, esses laudos, por que a gente cobra tanta correção dos laudos? Porque sem a correção dos laudos, o médico regulador lá da secretaria, que é autorizador, ele não autoriza a internação do paciente e deixa lá pendente. E se essa internação não estiver autorizada, a gente não consegue nem faturar a conta. Pode perguntar. Exatamente. Quem define o CID é quem examinou. Porque, como eu disse, a gente usa a regra de uma tabela, que é a tabela SUS. O CID tem que estar compatível com o código. Infelizmente, não é questão de mentir. Se o CID não estiver no rol do procedimento, ok. Exatamente. Que é compatível. Isso. Exatamente. Isso. Exatamente. Então, quando a gestão de leitos, a unidade de gestão e regulação de leitos, pede para modificar o laudo de AIH por qualquer motivo, inclusive o CID, é por conta dessa compatibilidade do CID com o código. Porque se não tiver... porque ele é de oncologia. Eu sei. É porque nesse caso é uma especificidade, que é aquela questão da mobilização. Para receber
Deixa eu só dar um outro exemplo aqui. Como é seu nome, amor? Léo. Eu sou Adriana Latado, eu sou da cardiologia. Sou chefe do setor de pesquisa, mas sou cardiologista. Então, não havia código da tabela, não havia código para angiotomografia de coronária, que é um procedimento que entrou no SUS mais tardiamente. Havia um acordo do hospital, que eu imagino que não tenha sido só do hospital, com a secretaria, de juntar angiotomo de tórax com tomografia de tórax. E aí, às vezes, a gente tirava só tomo de tórax para fazer o score de cálcio, por exemplo, que faz no módulo de tomografia. Então, assim, eu não sei se tem isso, eu imagino que não, porque se tivesse já tinham sido orientados, né? Do que colocar no acordo com a secretaria. E aí Tem... Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou dizer a você, isso é minha culpa nossa. Porque a gente desconhece isso aqui inteiramente. E a gente tem como nos fazer, porque assim, é extremamente acessível o pessoal de lá. Para, inclusive, te dar esses códigos, sabe? A gente precisa... E eu tô falando para vocês isso aqui, porque eu não tive essa... a gente chega, quer operar, e não sabe cobrar depois, entendeu? Não sabe fazer. Então, assim, é importante vocês entenderem isso, até para a vida de vocês. Para Leonardo, né? Para Leonardo, porque isso realmente é especificidade, né? Não é uma regra geral. Gente, se você soubesse que chega na gestão assim, ó, tem 200 AIHs para corrigir. Tem 300 AIHs e 300 AIH em que o paciente ficou internado, em que o paciente gastou o medicamento e que o hospital não consegue receber. Aí na hora que você chega lá e fala, Léo, na hora que chega lá e fala assim, não tem medula para a biópsia de medula. Não tem isso aqui, não tem isso aqui. E medula que a gente consegue produzir, entendeu? Exatamente. Você sabe o quanto eu fiz para não sabe um prontuário não finalizado de vocês esse sistema. Não gera problema. Então, ou seja, vocês atenderam, vocês gastaram e vocês ainda não receberam. Entendeu? Se vocês não falam assim, o hospital não consegue melhorar, não consegue aí, na hora de ter dinheiro para entendeu? Então, assim, é uma bola de neve que é importante que a gente entenda que isso serve para a vida do cara. Entendeu? Então, assim, para facilitar a vida de vocês, você não faz parte de vez. Então, pronto. Pode falar. Sim. Ah, já sei até o que você vai falar. Uhum. Eu vou explicar alguns motivos e vou trazer o print aqui para vocês, né? Como eu já disse, as AIHs, elas são informadas dentro do sistema, inclusive o sistema que é o MAP que eu trouxe aqui, é o módulo autorizador de procedimentos. Então, os laudos, eles são digitalizados e são lançados dentro do sistema. E o médico autorizador da CESAB, da Central Estadual de Regulação, que analisam. Então, o que eles analisam é justificativa clínica, dados clínicos e exames. E quando eles analisam,
eles vão autorizar ou não e vão deixar nessa tela aqui de pendência. Essa tela aqui que eu printei, só o recorte, é uma tela que as internações dos pacientes não foram nem autorizadas, ficam pendentes. E quem escreve no sistema se a IH está autorizada ou não e qual é a pendência, o que é para corrigir, não é a gente, UPS e o GRL, Unidade de Gestão de Regulação de Leitos. É o próprio médico regulador. Então, aqui é uma tela do sistema que o médico regulador da CESAB que escreve o que é para corrigir na IH. Então, observe, alguém preencheu alguma IH e quem preencheu botou um nome de um médico e quem assinou foi outro médico. Então, quem escreve aqui não é gestão de leitos que enche o saco de vocês e de Daniela na DGC. Tem 200 IHs, o residente não veio, cadê o residente, cadê o R1? É o médico autorizador da Central Estadual de Regulação. Então, o que o GRL pede para corrigir é o que o médico regulador colocou. Ou tem informações que a própria UGRL tria previamente, analisa previamente, porque já sabe o que é que vai ser rejeitado lá, o que é que não vai ser aprovado, e o autorizador lá da Central Estadual da Regulação, que também é um médico, vai registrar. Então, tem alguns motivos que a gente não consegue nem lançar. Fora que a IH é para informar dados clínicos dos pacientes, né? Essas informações, algumas informações de questões de falta de material, não tem OPM. Na IH, não seria isso. Essa é uma questão de processo interno da instituição e de gestão, né? A gente está participando isso ao gestor, aí seria algo de gestão, de processo interno, para poder. É algo muito mais amplo do que um processo regulatório de AIH, entendeu? Como Daniela disse, existem canais de comunicação para processos internos. Esse é um canal de comunicação para processo regulatório, né? Isso envolve segurança de paciente, gestão, outras questões. Entendeu? Então, aqui é outro exemplo. Ó. O que é que o médico regulador lá não autorizou? Anamnese informa sem alteração da função renal e o CID que colocou foi um CID que informa que tem alteração na função renal. Então, o médico regulador não autoriza. Outro exemplo, dados clínicos relatados insuficientes para caracterizar o CID declarado. Muitas vezes isso acontece quando escreve na IH as acima citadas. Aí não colocam um resultado de exame, é um paciente oncológico para fazer uma cirurgia, não coloca o resultado da anatomia patológica, não coloca um resultado de um exame de imagem. Outro motivo de rejeição
era algum dado clínico, algum código, algum CID, né, que relatava exame de imagem e não colocou nenhum resultado de exame. O médico regulador não autoriza a internação do paciente e escreve: peço descrição dos achados da ressonância. Então, observem que nós somos observados do que é que a gente solicita, ok? Aqui é só para vocês conhecerem que existem aqui no hospital uma comissão de revisão de prontuários, né, que está fazendo um trabalho de análise de prontuários. É uma comissão que tem a resolução do Conselho Federal de Medicina e ela é obrigatória para hospitais de ensino, assim como outras comissões, certo? Foi uma conversa rápida, o assunto é bem mais amplo, né? A gente poderia passar o dia todo aqui conversando. Isso. Pronto. Ótimo, ótimo. Sabe o que acontece? Obrigada. Obrigada para todos.